pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre um livro de filosofia, um review ou uma verdade sobre um livro inédito no YouTube, do qual você vai pesquisar aí nas playlists e você não vai encontrar. E é um livro que foi lançado uma nova tiragem pela Companhia das Letras, foi muito pedido, de uma autora muito conhecida, muito popular no Brasil. E eu vou estar falando aqui a verdade sobre este livro, que eu acabei de ler novamente, que eu já tinha lido outras vezes. Esse livro eu já tinha passado por um amigo, pedi de volta, sugeri até uma troca, porque ele não estava no mercado editorial e quando encontraram muito caro. E a Companhia das Letras relançou uma nova tiragem, concomitantemente ao terceiro volume dessa série, que é este livro aqui, ó. Marilena Chaui, Introdução à História da Filosofia, Escolas Helenísticas. Então nós temos aqui essa belíssima capa marrom. E esse livro aqui, ele faz parte de uma série que começou na editora Brasiliense, do qual a proposta era chegar até a filosofia contemporânea. Mas, não sei por que motivo, talvez até pelo fato de que o primeiro volume é dos pré-socráticos a Aristóteles. É muito difícil você escrever 4 volumes, começando do pré-socrático a Aristóteles, em que o 4º volume vai conseguir chegar à idade contemporânea. Parece que não encaixa as coisas aí, né? Então, assim, como o próprio livro sugere, o título do livro é uma introdução à história da filosofia. Mas, apesar de ser uma introdução à história da filosofia, este livro em especial aqui, ele tem pouco mais de 330 páginas e vai abranger as escolas helenísticas. Então, eu acredito que 330 páginas seja mais do que suficiente de você falar sobre a temática das escolas helenísticas. Quais seriam as escolas helenísticas? Aquelas que abrangem o epicurismo, o estoicismo, a filosofia estoica romana, o ceticismo. Então, várias dessas escolas compõem aquilo que a gente chama de escolas helenísticas, que foi quando o mundo grego se dissolveu, o mundo da polis, e você vai ter ali escolas filosóficas sem mais aquela referência da polis, que seria mais ou menos uma das características fundamentais, mesmo porque as escolas helenísticas vão se voltar muito mais para uma reflexão interior, uma reflexão do homem interior, dando uma grande primazia à ética. E nesse sentido, Marilena Chaui ela vai estar colocando as características fundamentais dessas escolas, que elas têm muitas coisas em comum. Como eu já disse, principalmente uma primazia da reflexão sobre a ética. E mesmo que exista uma reflexão sobre epistemologia, ou a teoria do conhecimento, a própria metafísica, ela sempre vai ter como um objetivo descambar numa reflexão ética. Então, para Epicuro, por exemplo, falar sobre a physis, ela tem um objetivo, a reflexão da physis suscitar uma reflexão ética. Assim também como o estoicismo. Tanto que você vai ter um pouco de desenvolvimento nessas outras áreas do conhecimento. Por quê? Porque a primazia vai estar na reflexão ética. E aí Marilena Chaui ela vai estar dando essas características principais. Ela vai estar também delimitando o período do qual começa essas escolas helenísticas. Uma coisa interessante é que ela vai estar tendo uma reflexão que vai além das escolas filosóficas, né? Para nós, que é muito mais familiar, porque para os antigos a ciência era um todo. Então você vai ter a reflexão médica, a astronomia,
e todas essas outras áreas que fogem um pouco do âmbito da filosofia para nós, que para eles não havia muita distinção entre um cientista e um filósofo, e vai ter uma reflexão baseada na cosmologia da época, vai ter uma reflexão histórica, ou seja, do pano de fundo histórico, e eu acho que às vezes ela dá uma ênfase demasiada nesse aspecto, ao meu ver, porque às vezes você deixa um pouco de lado a reflexão sobre as escolas filosóficas, claro que para mim é só um ponto de vista, uma opinião, mas que também vai fazer com que você se ambientalize de toda a reflexão que está acontecendo ali. Tem ilustrações, muito embora poucas, e em preto e branco, e aqui você também tem uma divisão linear no sentido do período de tempo. Então, talvez para você, que for estudar o ceticismo a partir desse livro, você fala, oxe, cadê o ceticismo de sexto empírico, por exemplo, ou de Enesidemo? Então, como ela vai seguir uma linha mais histórica, então vai haver uma ruptura do ceticismo pirrônico e de Timon, e só mais adiante ela vai complementar com o ceticismo de sexto empírico, o ceticismo empírico, que vai ser mais ou menos ali no primeiro século, depois de Cristo. Então vai haver essa ruptura. Por quê? Porque ela vai respeitar uma certa cronologia. Então você vai ter aqui filósofos também como Cícero, você vai ter Lucrécio, que é um outro epicurista. E uma coisa que me chamou a atenção, no sentido que eu acredito que foi um erro, não um erro no sentido interpretativo, mas de faltar de uma lacuna que não se deveria faltar, é o fato de que quando se trata do epicurismo, mesmo com Lucrécio ou com o próprio Epicuro, não cita, não dá um espaço para talvez a tese principal de Epicuro, que seria o tetrafármaco. Ela só cita o tetrafármaco com Lucrécio, mas ainda assim ela só faz citar. Ela não fala dos 4 remédios de Epicuro, que é uma das teses principais de Epicuro. Ou seja, seria um duplo erro, porque o tetrafármaco vem de Epicuro, ela cita em Lucrécio e não fala em Epicuro. Então eu li, reli, mas eu não achei. Apesar de que, quando ela vai tocar em todas as correntes filosóficas, eu acho que ela vai aprofundar bastante, seja na epistemologia de cada escola, explicando, seja na teoria das sensações de cada escola, distinguindo, por exemplo, o estoicismo do epicurismo como também escolas rivais, a teologia epicúrea e a teologia estoica. Você vai ter o estoicismo romano, as inovações. E uma outra coisa interessantíssima que eu achei, que nos manuais de filosofia geralmente se deixa de lado, é a lógica estoica, que houve uma considerável contribuição à lógica, sobretudo por Crisipo. Então, eu acho que é um ponto alto. Mariana Chauí, ela não vai estar buscando aqui mostrar ou dar uma ênfase nas dificuldades das escolas ou procurar refutar ou mostrar as deficiências dessa escola. Muito embora ela possa citar de uma maneira pontual e mostrar as objeções feitas em cada escola às outras escolas, ainda assim, essa não vai ser a preocupação. Então, por exemplo, você pega um manual de Anthony Kane, até do Bertrand Russell, vai haver essa preocupação de mostrar os defeitos e as dificuldades de cada sistema filosófico. E ela não vai mostrar essa preocupação, mesmo porque talvez o título Introdução à História da Filosofia seja justamente, sugere que você tenha um contato com essas correntes. Então, nesse sentido,
Esse manual, assim como o volume 1, eles foram direcionados para ser livros ali do ensino médio e até mesmo para o primeiro ano da filosofia. E você vai ter aqui mais do que suficiente, tirando as ressalvas que eu já apontei, porque muito daquilo que ela trata aqui, seja nesse volume, no volume anterior, você não vai, às vezes, ter contato mesmo num curso de filosofia. Mesmo porque é muito rápido, é muita coisa para você estudar em um período curto de tempo. Então você vai ter a física, a ética e a epistemologia e até as teorias das sensações de todas as escolas filosóficas, mesmo que não de uma maneira muito escola, mas explorando aqui termos no original técnico, seja em grego, seja no latim. No fundo, ela vai ter uma lista de bibliografia que ela consultou, de especialistas, e tem alguns especialistas muito interessantes aqui, como o Victor Brochard, que é o principal manual de referência do ceticismo. Então, ela sempre vai estar mostrando, fazendo referência a esses especialistas. Outra coisa interessante é que, às vezes, parece que ela, ao mesmo tempo que ela procura ser um pouco mais escola, citando vários filósofos, até mesmo que desconhecidos de cada corrente. Por outro lado, às vezes ela procura ser o mais didática possível ao expor cada corrente ou cada filósofo, quase como se colocasse na sua boca uma colherinha de comida, né? Lhe desse a comida na boca. Porque quando, por exemplo, ela vai falar sobre epicurismo, ela vai pegar ali nos dicionários comuns que a gente usa e vai mostrar a distorção que houve e mostrar ali bem de uma maneira bem mastigada a interpretação correta daquela corrente ou daquele filósofo. Então, eu acho interessantíssimo, eu gostei. E assim, o que acontece? Às vezes você não precisa. Manuais de filosofia é que nem comentário bíblico. Sempre é bom você ter mais manuais de filosofia. Né? Por mais simples, por mais acadêmicos ou mais profundos, sempre é bom você ter vários manuais de filosofia. E por outro lado, você às vezes não precisa de uma referência tão profunda ou tão especializada para você aprender aquilo que você tem que aprender. Às vezes um manual que às vezes você acha a linguagem tão simples é aquilo que mais fixa na sua cabeça. Né? Então esse é os méritos, tirando essa ressalva do qual eu achei um grande erro da falta do tetrafármaco, já que ela foi tão abrangente, tão profunda em vários pontos que talvez poderia ser resumido. Então, pessoal, fica aí. A Companhia das Letras já relançou a nova tiragem, já está disponível com preço mais acessível. Esse exemplar eu encontrei no Mercado Livre pouco antes de ser relançado e com preço interessante. E fica aí a dica de leitura. Então, nós temos nosso Pix. Compartilhe, comentem e até a próxima.